E aí pessoal, tudo certo? Sou Alexandre Espírito Santo da Way Investimentos. Você certamente já ouviu, leu aí na mídia, que a taxa de juros no Brasil é muito alta. E é verdade, a taxa de juros no nosso país é muito elevada. Mas qual é o motivo para a taxa de juros ser tão mais alta do que em outros países? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Pessoal, você na sua casa tem um orçamento. Você tem suas receitas e tem suas despesas. O saldo entre as receitas e as despesas é aquilo que a gente, se for positivo, chama de superávit. Se for negativo, a gente chama de déficit. Se você tem um déficit na sua casa, o que você faz? Obviamente que você precisará arrumar o dinheiro para cobrir esse déficit. Ninguém pode ficar com o devedor, aquele buraco lá no banco. Então o que você faz? Ou você pega dinheiro emprestado com alguém da família ou com um amigo, ou você recorre à sua conta lá no banco, aquilo que o pessoal normalmente chama de cheque especial. O governo, ele é um agente econômico que também tem um orçamento. Ele tem as receitas, que são aqueles impostos que nós pagamos, e as várias despesas que normalmente chamam-se de gasto público, com os seus ministérios e as obras e tudo aquilo que a gente vê o governo corriqueiramente fazendo. Quando o governo tem um déficit, ou seja, ele gasta mais do que arrecada de tributos, ele também vai precisar cobrir esse déficit. Só que o governo não tem avó, não tem tio, não tem uma mãe para pegar dinheiro emprestado, também não tem amigo. O que o governo faz é contratar uma dívida junto à sociedade, aquelas pessoas que têm dinheiro para investir e querem oportunidades para aplicar o seu dinheiro. Nesse sentido, o governo ele precisa oferecer uma taxa de juros para você que tem dinheiro para aplicar. No início, pessoal, quando a dívida é baixinha, você normalmente, aí é mais ou menos óbvio, você não precisa cobrar uma taxa de juros tão elevada para emprestar o dinheiro. A dívida é baixa. Porém, e aí vem um ponto importante, se o governo ele vai sinalizando que o gasto aumenta, que o déficit aumenta, o que você que empresta dinheiro para ele, qual é a sua reação? O que você vai fazer? Você vai prestar dinheiro para ele na mesma taxa de juros que estava quando a situação era mais ou menos tranquila? Óbvio que não. O que você vai fazer? Você vai pedir mais prêmio para correr o risco de um agente econômico que está endividado e com dívida crescente, o que é pior. Então, nesse sentido, você começa a pedir juro mais alto. E o governo, ele não tem outra alternativa. Por quê? Ele precisa cobrir o déficit. Então, ele referenda, ele faz a taxa de juros subir. Agora, tem um ponto, pessoal, que é muito importante a gente falar aqui. Muitas vezes, e aí você vai ver na mídia, nos jornais, na televisão, o pessoal fala que a culpa do juro alto é do Banco Central. Tem muito político até que fala isso. Na verdade, pessoal, isso não é a verdade absoluta. O Banco Central ele é só um instrumento. Por quê? O Banco Central utiliza a taxa Selic para controlar a inflação. E aí vem o principal dos pontos, pessoal. Quando o governo é muito deficitário, quando governos têm um rombo muito grande, isso se traduz lá na frente em inflação. Então, o que ocorre? Quando o governo é perdulário, quando o déficit é muito alto, a tendência é a inflação aparecer e o Banco Central, como tem uma meta de inflação para entregar à sociedade, ele sobe a taxa de juros. Então o Banco Central, ele só é um instrumento da alta de juros, porque o juro que o Banco Central mexe é aquele de hoje, é o de curto prazo, quando na verdade o juro que importa para o país, para os empresários investirem, para a sociedade consumir, é o juro mais de longo prazo. E a tendência é subir se o governo ele vai se endividando. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, que a gente bate um papo. Um abraço.